Olá pessoal, tudo bem? Se você está estudando sobre gases de efeito estufa e se deparou com a palavra potencial de aquecimento global, ou GWP, que é Global Warming Potential, e queria saber um pouco mais sobre o que é isso, eu vou explicar isso nesse vídeo. Eu sou o Rafael, eu sou da Hazel. A Hazel tem um sistema de gestão de indicadores de sustentabilidade, onde a gente inclusive consegue realizar cálculos de inventário de gás de efeito estufa e a gente consegue ajudar a sua organização nessa tarefa. E se você quiser saber um pouco mais, tem um link da Hazel na descrição. Mas vamos lá. Eu vou pretendo falar nesse vídeo sobre 4 assuntos. Quais são os gases de efeito estufa, o que são eles, o que é potencial de aquecimento global, GWP, o que é CO2 equivalente e o que é tonelada de CO2 equivalente, beleza? Então, começando com os gases de efeito estufa. O que são eles? Gases de efeito estufa são os gases que conseguem absorver calor na atmosfera, ou seja, eles ficam na atmosfera, os raios solares batem na Terra e alguns deles, a radiação deve voltar para o espaço, mas esses gases conseguem absorver essa radiação e com isso esse calor que era para ir para o espaço fica preso dentro do planeta Terra, na atmosfera do planeta Terra. E alguns gases que apresentam certas características são capazes de absorver essa radiação, que são justamente os gases de efeito estufa. Então a gente tem como gás de efeito estufa, o principal deles, que é a referência que a gente usa, é o CO2. Mas existem outros, como metano, como óxido nitroso, como os HFCs, que usam para gases refrigerantes, e por aí vai. Todos esses gases são capazes de absorver calor e reter calor na atmosfera. Beleza. Agora, o que é o GWP? O GWP é uma medida que consegue quantificar a capacidade desse gás de absorver calor. Ou seja, vamos pensar em tamanho, porque fica mais fácil. Um CO2, por exemplo, ele tem um tamanhozinho, tá? E vamos fazer a analogia correta, ele tem 1 GWP. O potencial de aquecimento global dele é 1. Por quê? Porque ele é referência, ele é uma bolinha, beleza? Agora, o metano, que é o CH4, ele é maior, ou seja, ele tem uma capacidade maior de absorver calor, ou seja, uma mesma molécula de metano, ou seja, um único CH4, né? Ele consegue absorver 25 vezes mais do que uma única molécula, um único CO2. Então, essa comparação, a capacidade que um gás de efeito estufa consegue absorver de calor quando comparado com o CO2 é justamente o potencial de aquecimento global desse gás. Existem vários gases, cada um deles tem o seu potencial de aquecimento global. Por exemplo, o metano tem potencial de aquecimento global de 28 e o óxido nitroso, que é o N2O, tem potencial de aquecimento global de 265. E com isso, com essas grandezas, a gente consegue estabelecer quanto que certos gases absorvem de calor. Então, quando você está realizando uma atividade, sua organização está realizando uma atividade que emite esses gases, a gente consegue comparar essa capacidade de absorver calor desses gases de efeito estufa com o CO2, beleza? Através do potencial de aquecimento global. E quando a gente compara, faz essa comparação, é da onde surge o CO2 equivalente. Por exemplo, se você tem um metano e você tem um CO2 que foi liberado para a atmosfera, a gente consegue estabelecer que existe um CO2 equivalente de 29. Por quê? Porque a gente está considerando que um metano é tantas vezes o CO2. Então, quando a gente fala de CO2 equivalente, é quando a gente pega o GWP dele, potencial de aquecimento global desses gases, e transforma isso tudo em CO2 para você ter tudo em uma única medida, em uma única unidade, que é o CO2 equivalente. E essa é a unidade que a gente representa a quantidade de gás emitido de efeito estufa. Então, quando você escuta falar de CO2 equivalente, não é que você está emitindo CO2, é que você está emitindo vários gases de efeito estufa, incluindo o CO2, e que quando a gente comparou esses gases com o CO2, a gente fez essa transformação do gás, a quantidade de gás liberado, para o CO2 a partir do potencial de aquecimento global. Beleza? E quando a gente tem todo esse CO2 equivalente, a gente computa ele em massa, né? Para a gente poder ter essa grandeza de quanto que foi liberado. Não foi de fato liberado aquela tonelada de CO2, porque lembra que a gente fez a conversão de outros gases para CO2, mas a gente consegue ter uma ideia de massa se todos aqueles gases fossem só CO2, né? Então a gente consegue relacionar a capacidade de absorção de calor de todos esses gases em massa de CO2 equivalente. Essa unidade é muito importante porque normalmente ela está relacionada com crédito de carbono, com quanto que você tem que reduzir a sua emissão, quais são as atividades que você tem que fazer para reduzir tantas toneladas de CO2 equivalente. Então, normalmente, quando você vê um inventário de CO2, quando você constrói um inventário de CO2, está tudo em cima de tonelada de CO2 equivalente, porque a unidade é padronizada, vamos dizer assim, para trabalho de compensação. Beleza? Então é isso, espero que o vídeo tenha sido claro e te vejo nos próximos. Valeu!